Olá, sou Clara Cruz, sou psicoterapeuta. Cá estou eu para falar um bocadinho desse momento que nós estamos a viver, não é? Desta crise. E eu mesma disse muitas vezes, essa é a minha reflexão de hoje, que nós tínhamos que aprender alguma coisa com isso tudo, não é? Com esse recolhimento, com essa reflexão, que nós tínhamos que sair mais fortalecidos enquanto indivíduos e enquanto sociedade. Então, estávamos falando isso em termos de desenvolvimento pessoal. Muita gente falou disso e ainda está a falar, não é? E a pergunta que se coloca agora, estamos num platô, não é? Pelo menos aqui na Europa, de que como é que vai ser a nossa vida, não é? Como é que vai sendo, que está sendo construído esse retorno a esse novo normal, que nós não sabemos bem qual é. Nós desconhecemos. Será que a sociedade vai mudar de comportamento? Será que nós vamos mudar de comportamento? Será que vamos manter as alterações que fizemos na nossa vida durante esse recolhimento? Quer dizer, são muitas questões e as respostas estão em construção. Não temos respostas ainda, né? Elas estão se construindo e eu tenho que encontrar as minhas respostas, não é? Como é que eu vou voltar para a minha vida, se vai haver mudança ou não. E eu ouvi essa semana uma colocação muito interessante, que é a seguinte: toda vez que na história da humanidade nós tivemos guerra, revolução ou epidemia, houve mudança de comportamento, não tem como, não é? Houve mudança social. E é claro que para nós, na nossa vida pessoal, seja a nossa vida familiar, do trabalho, das nossas questões, todas as questões que nós temos que estão em cima da mesa, tem uma repercussão depois deste episódio, desse evento que está sendo esta pandemia. E outra coisa que eu achei interessante é que essas crises, não é? Elas aceleram processos que já vem ocorrendo. Então, se nós temos uma questão conjugal, se nós temos uma questão familiar, se nós temos uma questão de trabalho, há uma tendência, com esse período de reflexão, esse período de isolamento, a uma aceleração destas questões, a uma resolução destas questões. Então, é disso que nós vamos falar um bocadinho hoje, não é? Para que possamos, então, descobrir o que é que vai, qual é a previsão que nós temos a respeito do nosso novo normal. Então, para algumas famílias, para alguns casais, já havia um contexto favorável, né? Foram implementadas novas rotinas, jogos de tabuleiro, aquele peixinho grelhado à noite que antes não tínhamos tempo, enfim, otimizou-se aquilo que a família já tinha e mesmo o casal conseguiu se reinventar, conseguiu revitalizar a relação. Então aqui houve um aprendizado positivo. Por outro lado, houve famílias e casais, não é, que já havia uma situação ali não muito boa, uma situação de ruptura, uma situação de desconforto que passou a se agravar um pouco mais, não é? Então o fosso aumentou. E não conseguiram, né, pensar numa saída positiva, mas sim numa saída que pudesse resguardar a individualidade de cada um e a família. Ou seja, cada um começa, um dos elementos do casal ou o próprio casal passa a pensar no outro caminho a seguir, não é? E não manter do jeito que está a situação de desconforto. Então, para dizer que assim, nesta crise, nessa situação que nós vivemos, não é? Ainda mais de recolhimento, nos fez mostrar nessas situações limite quem nós somos, porque na verdade quem apareceu dentro da casa, quem apareceu no dia a dia, fomos nós, não é? Com as nossas características que já estavam lá, né? Muitas vezes mascaradas pelo corre-corre do dia a dia, mas que tenderam a aparecer, né?
Então, houve pessoas e houve famílias que conseguiram perceber claramente esta movimentação de si próprios, do outro, e conseguem aqui crescer e conseguem dizer, bem, isso eu vou adicionar na minha vida agora e isso não. Isso já não vale a pena, eu não quero mais correr atrás do tempo, e então eu consegui alguns benefícios e não vou abrir mão, enquanto indivíduo, enquanto casal, enquanto família. Nós temos poucas respostas ainda em relação a esse equilíbrio, né? Da nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida de trabalho. Muitos têm ainda dúvidas até se vai ter trabalho, não é? E como é que será o trabalho. Enfim, ainda não sabemos como as coisas vão se dar. Mas nós não podemos ter aqui uma visão romanceada desse futuro, não é? Desse novo normal que nós estamos a construir, não é? Romanceada no sentido de que eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar agora, eu preciso ser uma nova pessoa, eu preciso mudar tudo, não tá bom desse jeito, eu estou insatisfeita e tenho que fazer alterações grandes na minha vida. Nós sabemos que não é assim que acontece, não é dessa forma mágica. Se nós conseguimos tomar consciência em casa, em teletrabalho, ou mesmo na atividade cotidiana, não é, intensa que algumas pessoas tiveram, se conseguiu parar e pensar que tem que mudar alguma coisa, ou se experimentou sensações, sentimentos, hábitos que foram bons nesse período, eu tenho que saber que isso é um passo a passo, não é uma mudança radical. Algumas coisas que eu não quero mais, eu não quero pegar o trânsito caótico, eu não quero correr de manhã a vestir os meus filhos ou sair para o trabalho rápido, enfim. Há algumas coisas que nós podemos fazer sim. Está nas nossas mãos o controle sobre determinadas coisas, não é? Então, achar que tudo vai mudar de uma forma mágica para melhor é uma ilusão. Achar também que tudo vai ficar muito ruim também é um pessimismo que não cabe, não é? Todos nós temos recursos, todos nós temos potencial, todos nós temos capacidade de melhorar a nossa capacidade para empregabilidade, não é? Fazendo cursos nesse período, aprendendo novas coisas, olhando para si próprio, otimizando os seus recursos pessoais. Então, isso está nas nossas mãos, né? Sempre esteve, não é novo. Portanto, esse novo normal, que todos nós agora temos dúvida de como será, ele depende de nós, depende de eu saber que é um passo a passo, depende de eu reconhecer que aquilo que eu ganhei me conhecendo é vital, é fundamental para eu construir esse novo para mim, né? Tá bem? Esse novo que vai ser bom para mim e por consequência vai ser bom para os outros. Essa é a minha mensagem, fiquem bem e até breve.